Olá a todos, eu sou o treinador Zeca Ferreira e hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre o Campeonato Gaúcho de 2020, que já está aí, faltando poucos dias para o seu início. Toda vez que se falava em Campeonato Gaúcho, a nossa memória nos remete a uma competição jogada em gramados ruins, em temperaturas baixas, muitos jogos com chuva e, enfim, extremamente disputado, uma competição muito física, com componente físico muito grande, com muita disputa, com disputas muito acirradas. Isso aí, de certa forma, não é de todo verdadeiro, porque hoje o Campeonato Gaúcho ele é jogado num período do ano onde as temperaturas são muito elevadas. Os gramados que antes eram ruins, hoje dá para se dizer que todos os clubes que jogam gauchão, eles têm até uma obrigatoriedade de ter um gramado em condições de jogar um futebol bem trabalhado, um futebol onde o fator técnico tenha mais prevalência do que propriamente a força. Quanto ao jogo ser mais disputado, é claro que no Rio Grande do Sul, até por uma tradição do nosso estado de futebol força e da escola dos treinadores gaúchos, há um componente tático muito grande. Os jogadores têm uma exigência muito grande de ter uma responsabilidade tática e um envolvimento tático muito grande com o jogo. Mas isso aí eu colocaria até que essa questão tática ela está acima da própria questão física hoje em dia. Por quê? Porque, como eu falei, o campeonato é jogado num período de temperaturas muito elevadas. Então, é humanamente impossível, é fisiologicamente impossível para o atleta manter aquele nível de intensidade que outrora nós vimos nessas competições durante os 90 minutos e com um adendo ainda, sendo que os jogos têm intervalos muito curtos entre eles, normalmente de quarta para domingo, de domingo para quarta, e dificilmente tem grandes períodos de recuperação entre um jogo e outro. Então, isso aí faz com que o atleta tenha que buscar muito mais do seu componente técnico, do seu componente tático, do que propriamente do seu componente físico. O Campeonato Gaúcho esse ano ele vem com uma fórmula de disputa um pouco diferente em relação a anos anteriores. Esse ano são dois grupos, Grupo A e Grupo B, que jogam no primeiro turno jogos dentro do próprio grupo, aí classificando os dois primeiros, indo para a semifinal e final, e depois no segundo turno os jogos com o outro grupo. Então eu divido em alguns grupos de times, né? Vamos falar assim, Grêmio Internacional e Brasil de Pelotas. O que esses três clubes têm de comum no Campeonato Gaúcho? Eles têm o calendário da Série A, Grêmio e Inter disputando, o calendário da CBF, Grêmio e Inter disputando a Série A e Brasil de Pelotas disputando a Série B. Então o que isso implica? Qual é a implicação que isso tem para o Campeonato Gaúcho? A implicação maior é que o final da temporada dos calendários da CBF, ele quase se sobrepõe ao início da pré-temporada dos clubes que vão jogar o gauchão na primeira divisão, que é o caso desses três clubes que eu citei. Então, por isso que Grêmio e Inter muitas vezes iniciam o Campeonato Gaúcho com a sua equipe de transição. Mas vamos falar sobre o Brasil de Pelotas, que não tem essa estrutura de montar uma equipe de transição para colocar no início da competição. O Brasil encerrou o calendário da Série B lá em final de novembro, certo? E já no início de dezembro, depois obrigatoriamente precisava dar um período de férias para o seu grupo de atletas, para o seu grupo de profissionais como um todo. E sendo que lá em dezembro, muitos clubes já na primeira semana de dezembro já estavam iniciando a pré-temporada para o gauchão. Então, quando os atletas do Brasil obrigatoriamente precisavam sair por lei, precisavam sair para aquele período de férias, os outros grupos estavam se apresentando e começando o trabalho. Então, isso gera no Brasil de Pelotas, junto com algumas questões, outras questões que eu não vou aprofundar aqui, questões políticas e até orçamentárias, algumas dificuldades que o Brasil vem atravessando ali, faz com que o Brasil já tenha apresentado dificuldade nos outros campeonatos gaúchos e provavelmente esse ano também não vai ter vida fácil, a despeito da comissão técnica que está trabalhando lá, que eu conheço bastante, capitaneada pelo Gustavo Papa, ali competência não vai faltar, mas a gente sabe que futebol nem sempre só a competência da sua comissão técnica vai determinar o sucesso. Grêmio e Inter passam pelo mesmo processo, mas eles têm a equipe de transição e respaldados por uma estrutura bem maior,
não apresentam tanto essas dificuldades, pode deixar seu elenco principal treinando em paralelo e até escolher os jogos que o grupo principal vai fazendo durante a competição, e esses jogos entrando então como carga de treinamento para complementar a parte de condicionamento geral, a forma desportiva geral dos seus atletas. Depois, indo mais para os clubes do interior, eu divido assim em dois grupos, aqueles grupos que jogaram o segundo semestre e aqueles grupos que não jogaram o segundo semestre. Eu acredito em futebol que duas coisas são importantes no futebol. Uma é ter uma categoria de base atuante e a outra é ter um calendário cheio. Então, o clube que tem uma categoria de base atuante, ele tá trazendo o torcedor para o seu convívio, porque todos os familiares da categoria de base eles se aproximam do clube, tá? E sem falar que está também, vamos dizer, fabricando, formando jogadores, aperfeiçoando jogadores que ali na frente possam ser usados nas suas competições. Então, dito isso, os clubes que jogaram o segundo semestre, nós temos Aimoré, Caxias, Juventude, Pelotas, o Ipiranga jogou a Série C, então, de certa forma, também jogou o segundo semestre. São José e Novo Hamburgo, certo? Esses aí jogaram o segundo semestre, mas desse grupo, quem sai em vantagem, a meu ver? Aimoré, Caxias, Juventude e Pelotas. Por quê? Porque além de jogar o segundo semestre, eles estão mantendo uma continuidade do trabalho. O Aimoré com o PC, o Caxias com o Lacerda, o Juventude com o Marquinhos e o Pelotas com o Piccoli. Então esses clubes, eles, a meu ver, eles têm uma vantagem da continuidade do trabalho e do fato de terem jogado o segundo semestre. Nós temos no outro grupo Ipiranga, São José e Novo Hamburgo, que se mantiveram as suas atividades durante o segundo semestre, então obviamente foi feita alguma observação, obviamente eles tiveram oportunidade de identificar aqueles atletas que poderiam ser aproveitados na competição principal, na competição do Campeonato Gaúcho desse ano, e também apontar eventuais carências que o grupo tivesse apresentado. Ipiranga, São José e Novo Hamburgo, eles têm outra peculiaridade, eles trocaram o comando. Então, no Ipiranga assumiu o Paulo Henrique no lugar do Maninho, no São José o Jaque saiu para o Remo e chegou o Leocir, e no Novo Hamburgo assumiu o Julinho Camargo. Então, são situações um pouquinho diferentes daquele primeiro grupo de clubes que eu citei, porque jogaram o segundo semestre, mas eles, de certa forma, terão uma quebra nessa continuidade do trabalho, terão uma quebra e uma mudança de metodologia, porque toda vez que troca a comissão técnica, nós bem sabemos, há uma mudança de metodologia e o atleta e o clube como um todo, ele sempre passa por um período de adaptação. Aí nós temos, para fechar os participantes do Gauchão, nós temos Esportivo e São Luís. O Esportivo é um caso interessante, porque o Esportivo jogou a divisão de acesso, teve o acesso, fez uma boa competição, a comissão técnica chefiada pelo Carlos Moraes, e só que aí não jogou o segundo semestre. E no momento que não jogou o segundo semestre, obviamente seus atletas se dispersaram para jogar em outros clubes e tal, mas voltou com o Carlos Moraes comandando o Esportivo no Gauchão, certo? Mas faltou aquela continuidade, a meu ver, faltou aquela continuidade do trabalho no segundo semestre. Isso aí, claro, é uma decisão do clube de jogar ou não. Acredito que o Esportivo tenha feito a opção de se reestruturar, talvez fora do campo, para enfrentar essa primeira divisão, sem ser um visitante, porque às vezes o time que sobe, ele tende a ser um visitante na competição. Então o clube que está, através da sua diretoria, ele vai tomar a decisão que melhor lhe convir nesse aspecto. E temos o São Luís, que o São Luís ele acaba ficando isolado. Por quê? Porque o São Luís, além de trocar o treinador, ele também não jogou o segundo semestre. Então o São Luís é o clube que começou do zero para essa competição. Claro que isso aqui tudo são projeções que eu faço, não quer dizer que determinado clube, porque jogou o segundo semestre, porque manteve a comissão técnica, vai ter um melhor resultado do que o outro que agiu de forma diferente. A questão não é essa. Agora, eu particularmente, eu acredito muito na continuidade do trabalho, e quando o clube joga o segundo semestre e mantém a comissão técnica, a meu ver, por mais que o futebol seja aleatório, quando juntam-se esses dois fatores, nós temos um bom cenário para que aquelas variáveis que são tantas e que envolvem
tem influência tão direta no resultado do futebol, para que essas variáveis sejam mais controladas. Então vamos aguardar, vamos ver aí no Campeonato Gaúcho, já que a bola está prestes a rolar, vamos ver se essa situação de manter comissão técnica, de jogar segundo semestre ou não, ou de trocar a comissão técnica, vamos ver se os clubes que tiveram que se adaptar ao calendário da CBF e o período de férias ficou quase atropelado com o período de treinos, que foi o caso do Brasil de Pelotas aqui. Vamos ver o que esses clubes nos oferecem aí e, acima de tudo, vamos torcer que tenhamos um bom campeonato gaúcho. Desde já desejo sucesso a todos os profissionais que estejam envolvidos aí nessa competição, que tenhamos mais um ano de sucesso para todos aí dentro do futebol, que tenhamos um excelente campeonato gaúcho, tá bem? Grande abraço a todos e até a próxima.